Dia 24, Gênesis 48, versículo 1 até o capítulo 49, versículo 33. Passadas essas coisas, disseram a José: Seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, e abençoou e me disse: Eis que eu farei você fecundo e multiplicarei. De fato, de você farei uma grande multidão de povos, e a sua descendência darei a essa terra como propriedade perpétua. E agora os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Quando eu vim a Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efratá, e eu a sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? E José respondeu a seu pai: São os meus filhos, que Deus me deu daqui. E Israel disse: Traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da sua velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: Eu não esperava ver o rosto de vocês mais uma vez. Eis que Deus me permitiu ver também os meus netos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra, diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão direita para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até esse dia, o anjo que tem me livrado de todo mal, abençoe esses meninos, que por meio deles seja lembrado meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que o pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-lo da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse ao pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a Jacó: Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais do que a seus irmãos, um declive monstruoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Depois Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será mais o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As espadas são instrumentos de violência,
que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você, Judá. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão, e como a leoa, quem despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa no sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de portos para navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espera, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Asser, o seu pão será abundante, ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos altivos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e Todo-Poderoso, que o abençoará. Com bênçãos dos altos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi digno entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o seu despojo. São essas as 12 tribos de Israel. Isso é, o que lhe falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepulte-me junto aos meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manré, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com o qual aquele campo como propriedade para servir de sua sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultarei Lia. O campo e a caverna que nele estão foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu seus pés à sua cama, expirou e foi reunido a seu povo. Mateus capítulo 15, versículo 29 até o capítulo 16, versículo 12. E saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros que deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que mudos falavam, aleijados recuperavam a saúde, coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam então o Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer.
E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar a fome dessa grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixes. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, e eles distribuíram ao seu povo. Todos comeram, se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdá. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus, tentando. Pediram-lhe que eles lhes mostrassem um sinal vindo dos céus. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem: Teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: Hoje teremos tempestade, porque o céu está de vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não sabem ou não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem lembram dos 5 pães para alimentar os 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem de 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pão? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina que os fariseus e os saduceus ensinavam. Salmo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9. Que o Senhor lhe responda no dia da sua tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro e desde Sião o sustenha. Que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda que o seu coração almeje e realize tudo o que você planejou. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu com vitória à força da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantenhamos em pé. O Senhor dá a vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao 27. Meu filho, escuta as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a sua esquerda. Afaste os seus pés do mal. Não se esqueça de compartilhar e desafiar outras pessoas para iniciar o projeto de ler a Bíblia em 365 dias. Tenha um dia abençoado e maravilhoso.